E que a imagem está tão nublada, hein? Olá! Começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nosso programa de número 801, começando nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. E tendo como manchete principal, Bolsodória, o governador de São Paulo, se diz arrependido para procurar se vender como um mal menor. O governador que confessou, que anunciou hoje, fez propaganda de que supostamente teria se arrependido de votar em Bolsonaro contra o candidato do PT, Haddad. Mas nós vamos ver, vamos falar desse tema, né? Vamos mostrar aí quais são as verdadeiras intenções do governador calhorda, criminoso, genocida de São Paulo, que quer procurar se credenciar como Joe Biden brasileiro, como o candidato que seria supostamente o mal menor. Bom, no nosso programa de hoje, vamos destacar também encontrado aí no batalhão mais letal, mais assassino da Polícia Militar de São Paulo, enormes reservas, ou como é que se diz? Agora me fugiu a palavra, estoque, um verdadeiro estoque de drogas pela Corregedoria da Polícia, né? Mostrando, confirmando, né, que a PM, né, a Polícia Militar, é a organização mais criminosa. Não é só a que mata mais, também guarda consigo uma enorme quantidade de drogas. Bom, no nosso programa também destaque o novo aumento da gasolina, o pacotão, a mini reforma trabalhista, que quer acabar com reduzir o valor da hora extra e liberar contratos sem qualquer tipo de carteira, os desdobramentos da votação da PEC do voto impresso, que a direita diz que o Bolsonaro perdeu. Será que o Bolsonaro perdeu? Né? Será que foi a derrota que a direita está anunciando? E tem mais, porque hoje tem desdobramentos e o Lira está colocando em votação o Distritão, mostrando aí a verdadeira unidade, o amor profundo que une contra o povo toda a direita, os bolsonaristas, Bolsodória e tantos outros setores da direita estão unidos hoje novamente no Congresso para aprovar aí o Distritão. Bom, vamos em destaque no nosso programa, como não poderia deixar de ser, a mobilização para o próximo dia 18, né? Diante de toda essa situação é preciso sair às urnas, e o destaque internacional, o alerta da ONU sobre a Covid e a previsão do Serviço de Inteligência norte-americano de que o Talibã vai tomar Cabul, a capital do Afeganistão, nos próximos meses. Bom, para comentar essas e outras notícias do dia de hoje, que nós estamos começando o programa mais tarde, porque nós estávamos transmitindo aí em transmissão simultânea com o canal Resistência, o debate entre o companheiro Rui Costa Pimenta e o Nildo Orix. Está comigo aqui nesse nosso tribuna virtual, né, aqui no nosso programa, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Vamos para mais essa quarta-feira, né, de discussão política e análise das principais notícias do dia de hoje. Ok, eu saúdo a todos vocês que já chegaram por aqui. Tem gente chegando que estava saindo lá assistindo, acompanhando o debate, né, transmissão simultânea, também feita aqui pelo nosso canal Causa Operária TV, né, e nós mandamos aí a nossa saudação para todos vocês, o pessoal, uma ampla audiência que estava lá acompanhando o debate com a participação do companheiro Rui Costa Pimenta, né, e pedindo a todos vocês que já estão por aqui, que compartilhem aqui o link do nosso canal, do nosso programa, né? Muita gente já chegando por aqui, já mandando a sua contribuição, né? Participando. Tem os chatos aí, os robôs que vêm aqui para mandar mensagens indevidas, mas aqui, na maioria, é gente, né? Quase sempre é o pessoal participando conosco, apoiando a mobilização. Bom, chegando por aqui, o Sique, mandando aí o Fora Bolsonaro e liberdade para o Galo. Chegando por aqui,
aqui também conosco, nesse começo de programa, sou eu, a companheira Rosângela Barbosa de Oliveira, a companheira Carla Silva, lá do outro lado, lá do Reino Unido, mandando aí a sua canequinha para brindar conosco aí a luta e a realização de mais um programa do Resumo do Dia, contribuindo aqui com o nosso canal. Desta vez eu consigo, chegando junto, mandando o seu boa noite e mandando aí o seu superchat para fortalecer aqui o nosso trabalho, o nosso canal. A mesma maneira sou eu, né? Muito obrigado aí, o pessoal, a companheira Angelina Dias, o Lino Alves. Bom, então, agradecendo aí a presença, a participação de todos vocês, né, convidando a todo mundo que ainda não é membro do canal, quem não contribui regularmente aqui com a Causa Operária TV, que se torne membro e passe aí a mandar a sua contribuição, e sendo membro ou não, né, seja bem-vindo aí mandando a sua contribuição instantânea, né, como já fizeram aqui desta vez, sou eu, a Carla Silva, né, participando aqui nesse começo de programa. Bom, vamos lá para a nossa pauta, que a gente está começando mais tarde, programa mais curto, mas a pauta ela tem aí pontos bastante agitados. Bom, começando justamente destacando a notícia publicada agora no final da tarde, que uma ação da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cães farejadores localizaram maconha, cocaína e crack no batalhão que mais mata, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O batalhão o 2º Batalhão do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia, que está localizado em Santos, né, e é um batalhão especializado em matar jovens, negros, né, um batalhão, como toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo e do país, né, altamente letal na sua guerra contra a população pobre, trabalhadora, negra. Bom, a Corregedoria da Polícia Militar, a própria Corregedoria, informou que de maconha foram encontrados 307 pacotes, né? 50 potes de acrílico e um saco da droga com 1,2 kg. Isso só de maconha. 307 pacotes. Bom, de cocaína também foram confiscados 804 pinos, 34 pacotes e 14 sacos com 8,6 kg do entorpecente. Mas não era só isso, né? Mostrando que o batalhão era um verdadeiro depósito de drogas. Foi encontrado de crack 1.202 pedras. 1.202 pedras que, segundo a Corregedoria, pesavam 400 gramas. Né? Bom, além de todo esse amplo estoque de drogas, né, que, veja só, estava num batalhão, não tinha sido conduzido para a polícia, para a investigação, para processo, nada. Era depósito de drogas, né, dos policiais militares. Os cães também localizaram que não tinha registro regular, não era arma regular da PM, uma espingarda, cartuchos calibre 12, granadas, réplicas de pistola, celulares e balança de precisão. Lógico, para pesar toda essa droga, né, para poder negociá-la, tem que ter balança, né? A PM equipada, né? E tem gente que diz que precisa equipar mais a PM. Está aí a PM altamente equipada, até com balanças para fazer o tráfico de droga. Né? Só não está equipada, obviamente, que é para defender a população. Mas quando se trata de matar a população, reprimir e realizar negócios ilícitos, né, o BAEP, né, o batalhão mais letal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dando mostra de para que a Polícia Militar está preparada. É para a guerra contra o povo, né, e para funcionar como uma verdadeira organização criminosa, né, das mais perigosas do país. Né? Não tem nenhuma outra organização criminosa do que, por exemplo, a Polícia Militar, que tem a Polícia Brasileira, que tem nos seus registros mais de 6.400 mortes no ano passado. Né? Recorde batido, inclusive, durante a pandemia. Bom, é por isso que é necessário lutar pela dissolução da PM, né? Uma organização criada cujo único objetivo, única serventia é levar adiante uma guerra permanente contra a população pobre, trabalhadora e preta. Bom,
Destaque também na nossa pauta, nesse começo de programa, tem lugar aí que tem fila nos postos de gasolina. E o que está acontecendo aí, Caio? Vai faltar gasolina ou o que está previsto aí para as próximas horas? O problema da gasolina, né? E da inflação em geral, na verdade, nós vamos ter um novo aumento da gasolina, né? Nos próximos momentos aí. Esse aumento vai representar um aumento de 3,34%. E vejam só, é o nono aumento somente em 2021. Né? É a política do governo, né? A política dos capitalistas, que logicamente iguala o preço da gasolina ao preço internacional, né? Que faz essa elevação enorme de preços e constante, né? Porque nesse ano aqui são 9 vezes que a gasolina aumentou o preço da gasolina, e a gasolina é um dos principais elementos, né, que impactam aí na inflação geral do país. Outro aspecto interessante, interessante não, né, mostra a crise da situação, né, que somente nesse ano aqui, nos últimos 12 meses, perdão, a gasolina ela subiu, né, representa, né, o aumento dos preços 39,65% no último ano, né, a acumulação, a elevação do preço. Quer dizer, quase 40% nos últimos 12 meses subiu a gasolina. Só nesse ano de 2021, o acumulado, né, é de 27,51%. Bom, só destacar esses aspectos, né, do aumento do preço, da carestia geral, né, da situação crítica que o país chega. O aumento tem a ver com a política de entrega total, né, da economia nacional para o imperialismo, e basicamente é isso. Nos próximos momentos, nós vamos ter mais um aumento aí do preço da gasolina. Estado, né, de 2016. Eu me lembro que o Aécio, na campanha eleitoral de 2014, e a Globo lamentavam, né, que a gasolina no Brasil era barata, era subsidiada. Né? Diziam que a gasolina tinha que chegar a custar R$ 5. Bom, agora a gente sente até saudade já da época que custava R$ 5. E tinha gente que reclamava, né? Todo mundo se lembra daquela campanha escrota, horrorosa, que a direita fazia, colocando a presidenta Dilma, né, nas bocas dos tanques de gasolina, né, numa posição totalmente afrontosa à condição dela de mulher, de presidenta da República, mostrando aí a situação que o sonho deles era justamente garantir o lucro, né, da Petrobras. Tinha gente, inclusive a direita, que fazia campanha reclamando dos prejuízos da Petrobras. Agora a Petrobras está ganhando dinheiro. Agora não é a Petrobras que ganha, são os acionistas. Né? E a imensa maioria do povo brasileiro, 99,9% do povo brasileiro, não são sócios da Petrobras, né? Estão pagando a conta. E eu preferia que a Petrobras estivesse tendo prejuízo e a gasolina estivesse custando aí R$ 2 o litro. Né? Ou como acontece na Venezuela aqui. A gasolina com o equivalente a R$ 1 aqui, você abastece o carro para rodar o ano inteiro. Né? Não é exagero, é realidade, né? Porque o país é rico em petróleo, e pelo menos isso aí é garantido ao povo. Aqui, o Brasil também é muito rico em petróleo, mas a riqueza do petróleo está sendo jogada aí na lata do lixo, né? Está sendo entregue aos especuladores internacionais. Né? Coisa que não interessa. Eu quero mais é que a Petrobras se exploda, né? Que dê prejuízo. Né? A gente precisa nacionalizar o petróleo, precisa reestatizar a Petrobras e colocar a riqueza do petróleo a serviço do povo brasileiro e não do meia dúzia de especuladores que estão roubando toda a riqueza nacional. Bom, por falar em golpe e roubo, amanhã, né, como nós já divulgamos ontem, mas vamos relembrar aqui, amanhã o PT e o ex-presidente Lula lançam aí
o livro Memorial da Verdade, né, para contar aí o relato, a visão do Partido dos Trabalhadores sobre todo o processo de perseguição do ex-presidente. Vou mostrar mais uma vez aí o vídeo produzido pelos companheiros do PT. Nós vamos estar lá, fomos convidados a participar dessa atividade, que vai ser transmitida aí pelos canais da esquerda, né, amanhã a partir das 10h30. Então, fica aí o registro, a gente divulga, porque de fato é muito importante uma iniciativa do PT, né, de mostrar, de denunciar toda a perseguição sofrida aí pelo presidente Lula. Nós vamos estar lá para nos solidarizar, e também porque fomos convidados pelos companheiros, pelo presidente do próprio ex-presidente Lula, pela presidenta Grace, para compartilhar desse momento aí. Pode soltar o vídeo, produção. Quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria, de que a verdade venceu. Lançamento do livro Memorial da Verdade. Quinta-feira, nas redes do PT. É isso aí. Vocês viram aí, então, o vídeo. A câmera me fragou aqui, tomando aqui um café. Então, vamos seguindo aqui com o nosso programa, né? Na pauta agora, bom, o evento amanhã nós vamos cobrir, além de participar, vamos dar cobertura e mostrar aqui no nosso canal, e com certeza amanhã no programa Resumo do Dia nós vamos voltar a esse tema. Bom, destacando agora, vamos falar aqui no nosso programa de hoje, tem várias matérias aqui sobre a questão, o rolo compressor que a direita está passando no Congresso, né, contra os trabalhadores, contra os direitos democráticos da população. Bom, vamos começar pela votação do chamado pacotão, né? Pacotão que o presidente da CUT disse que é um sinônimo de escravidão, né? Então, para falar sobre esse tema, eu vou passar a bola aí para o companheiro Caio. Exatamente, né? Como o próprio Sérgio Nobre, presidente da CUT, colocou, né? A volta à escravidão, quer dizer, estão revogando a Lei Áurea. Bom, no dia de ontem, dia 10, na Câmara dos Deputados, foi aprovado, né, uma MP, que ainda vai seguir, né, o seu trajeto no Senado, mas foi aprovado lá uma MP com algumas modificações nas leis trabalhistas, né, na verdade, com a destruição dos direitos dos trabalhadores, no mesmo sentido daquelas que foram aprovadas nesse ano, né, que caçava vários direitos, né, como permitindo que os trabalhadores tivessem seus salários reduzidos, tivessem contratos suspensos, né, durante o período da pandemia. Agora eles colocaram outros planos, né, que vão para além do período da pandemia. Então, o texto base, né, da MP, que é uma iniciativa do próprio governo, do governo Bolsonaro, foi aprovada. Essa MP é uma MP de número 1045. Bom, o que trata essa MP, né? Tem vários aspectos dela. Desse pacotão que está sendo chamado aí pacotão trabalhista, né? Que foi bastante criticado também, evidentemente, pelo seu caráter ultra-reacionário, né? Então tem vários programas, né, dedicados aí a um determinado número, a um determinado perfil da população, em geral as pessoas mais jovens, de 18 a 29 anos, e um outro grupo também vai ser afetado diretamente por esses programas, entre aspas, né? É o grupo a partir dos 50 anos. Bom, um dos aspectos desses programas, né, que compõem essa MP, é o programa que eles chamam Programa Primeira Oportunidade e Reinserção de Emprego, que vai estar voltado aí para jovens de 18 a 29 anos, né, e pessoas com mais de 55 anos.
esse programa, ele procura, entre aspas, né? Porque é toda uma linguagem cifrada do governo, né? Ele procura incentivar, entre aspas, a contratação, mas, na verdade, permitindo que as empresas baixe a alíquota de recolhimento do FGTS, né? E estabelecendo também um salário mínimo de até R$2.000, de até 2 salários mínimos no máximo. E você vai ter a redução da alíquota de recolhimento do FGTS, né, para as empresas, que para algumas empresas vai sair de 8% para 2%. Bom, tem outros aspectos também, né? Tem um regime especial de trabalho incentivado, como eles chamam, né? Em que o governo aí, a pessoa vai receber até R$550, R$550, né? Vai depender, inclusive, da carga horária, um salário baixíssimo. Está voltado aí para os jovens também, né? Com uma jornada... Tudo isso que eu estou falando é sem nenhum contrato sem nenhum vínculo trabalhista, sem contrato, sem carteira assinada, sem nada. Quer dizer, é um regime de arbítrio total, sem as garantias legais da carteira de trabalho, etc., estão sendo todas riscadas do mapa, né? Isso agradou muito, inclusive um detalhe que agradou muito, evidentemente, os próprios empresários. A Fiesp, inclusive, falou que vai fazer um voucher, vai chamar os empresários a aderir massivamente a esse plano do governo, que vai permitir aí a contratação de jovens, de pessoas com mais idade, a partir aí dos 50 anos, sem vínculo empregatício, né? Esse aqui é o aspecto fundamental das manobras, né, desses vários programas que eles estão lançando, que eles vão injetando uma série de palavras, etc., mas o fundamental é isso. É um tipo de trabalho que vai ser permitido e não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada, não tem os mesmos direitos e inclusive, tem um rebaixamento salarial, evidentemente, que vai impactar não só nos trabalhadores que vão ser contratados, mas como em toda a mão de obra, né, que vai tender para o preço da mão de obra tende a diminuir, a baixar, por conta que você está tendo uma entrada de um grupo grande de pessoas no mercado de trabalho com menos direitos e recebendo menos, né? Isso afeta todo o mercado de trabalho. Bom, tem vários aspectos também dessas medidas que o governo está implementando, já foi aprovado na Câmara. E outra coisa importante que eu queria destacar é que mesmo agora, né, com tudo aberto, né, com os governos já praticamente esqueceram que existe uma pandemia no Brasil, eles vão manter mesmo assim aquelas medidas das MPs anteriores, que supostamente seriam aí para combater o desemprego na pandemia, mas eles vão manter agora as MPs que versam sobre redução de jornada e suspensão de contrato, que então agora vão continuar valendo, mesmo após agora a economia está novamente ativada, né? Ou pelo menos quase toda ela ativada novamente. Bom, acho que no essencial seria isso. A direita passando a boiada, né? Aprovando tudo aí contra os trabalhadores. Em unidade, é importante se diga, porque essas medidas estão sendo aprovadas em consenso, né, entre todas as alas da direita. O Bolsonaro não conseguiria aprovar isso aí sozinho, não tem voto. Nós vimos ontem, não vamos falar daqui a pouco disso, que o Bolsonaro, quando tentou aprovar uma medida que não contava com o apoio amplo de outros setores da direita, acabou sendo derrotado. Está aí a carteira verde e amarela, que é institucionalização, como o Caio explicou bem aí, é quase... primeiro que nem tem assinatura em carteira, nada, né? É sem contrato de trabalho. Em segundo, que é como que legitimando a contratação em troca de um prato de comida, né? Porque se fala aí de vencimentos de até menos de R$15 por dia, né? Salário aí de R$450, R$500 por mês. Isso aí como foi destacado pelo companheiro Caio, que citou aí o presidente da CUT, o Sérgio Nobre, é como se fosse aí a volta da escravidão. Bom,
na nossa pauta agora, para mostrar que, evidenciar que tem crise entre os setores da burguesia. Eles se unificam quando se trata de atacar os trabalhadores. Né? Veja-se o caso dessa medida, que foi destacada agora, e ontem, mostrando aí a divisão no interior da burguesia, foi votada aí a PEC do chamado voto impresso. Bom, desta feita, né, se ficou muito claro aí no Congresso Nacional, depois de um dia que nós destacamos aqui, que foi marcado pela exibição do Bolsonaro lá, que convidou aí alguns ministros militares para o desfile de tanques lá em Brasília, tanques da Marinha, né, que estavam indo aí para uma operação de treinamento militar em Goiás, né, tanques que soltaram muito fumaça, né, mostrando aí a verdadeira sucata, mas ontem foi votada aí a PEC a chamada PEC do voto impresso. Vocês estão vendo aí na tela o resultado da votação, né? Uma maioria de deputados votando a favor, 229, e 218 deputados contra. Num total de 448 votantes. O próprio número de votantes já é bem sintomático da crise no interior da burguesia, porque, no total, aí, mais de 80 deputados deixaram de votar. Se não me engano, 85 deputados não registraram presença e participaram da votação. Bom, mas no meio dessa situação, um dado muito importante foi a divisão. Primeiro, é preciso destacar uma coisa: o Bolsonaro ganhou a votação, né? A maioria dos deputados votaram favoravelmente pelo voto impresso, rejeitaram, né, a política defendida aí pelo comando, né, da burguesia golpista, pelos principais partidos tradicionais e apoiada por setores da esquerda, de todo o poder ao TSE, né? Todo o poder à justiça eleitoral e à sagrada urna eletrônica. Né? Bom, só para a gente... O quadro que está aí na tela mostra bem claro isso daí. Né? Veja-se o caso aí de alguns partidos da direita que encaminharam contrários à votação da medida. Né? Veja, só para citar então que os casos aí. O PSD do Kassab, né, se manifestou, o partido encaminhou contrariamente à PEC, e dos 20 deputados, dos 31 deputados do partido, 20, né, foram a favor da PEC e contrários foram 11. Quer dizer, mais deputados votaram contra a orientação do partido do que a favor. 57% do partido votou aí a favor, teria votado a favor contra a orientação do partido. Bom, outro caso importante do PSDB, né, que deu 14 votos a favor da PEC e 12 contra. 47% contrários à orientação, portanto, do partido. O caso do DEM, também bastante sintomático, 13 votos a favor e 8 contrários. Né? A orientação do partido era votar contra, mas 46% dos votos dos deputados do partido, que saiu do tamanho da bancada, né? Que teve gente que não votou também em todos esses casos. E, por último, aí o caso do MDB, né, que também orientou contra. No entanto, 10 deputados do partido votaram, 15 deputados votaram a favor, né? 45% da bancada do partido. Bom, isso aí é uma demonstração muito clara de que é bom falar, porque hoje os partidos, a imprensa golpista, procurou destacar que o Bolsonaro tinha sido derrotado. Mas é bom lembrar o seguinte: quantos deputados o Bolsonaro tinha quando foi candidato à presidência da República? Nenhum. Não tinha bancada nenhuma, todo mundo falava que ele... Bom, e hoje, na votação de ontem, ele teve mais votos do que toda a direita tradicional, que contrária à proposta dele, junto com a esquerda. Né? Ele conseguiu, para essa proposta, né, que ao nosso ver é uma proposta limitadamente, mas correta. Né? Eu estava lendo agora há pouco, não tinha visto um posicionamento em maio do Requião. O Requião se dizendo que Bolsonaro é favorável, e daí? Né? E ele falava
a favor da medida, que é óbvio que tem que haver, né, seria necessário, qualquer um que defenda o mínimo de democracia no país teria que ser favorável à existência de um sistema que permitisse, né, a auditagem, o controle, né, algum controle por fora do judiciário criminoso do processo eleitoral. Né? Mas ontem o Bolsonaro demonstrou muita força, né? Uma derrota, mas uma derrota muito relativa, porque o voto a favor, né? Eu queria lembrar assim, se nós tivéssemos um deputado, provavelmente nós votaríamos favoráveis ao voto impresso, com certeza, mas o PCO não tem deputado. Então, o Bolsonaro teve apoio entre a direita, né? Rachou aí e teve maioria em vários partidos, né? Que golpistas, partidos tradicionais, que orientaram no sentido contrário, né, ao voto impresso e tiveram a maioria de deputados votando junto com a proposta do Bolsonaro a favor do voto impresso. Então, na verdade, foi uma demonstração de força, né, mas, ao mesmo tempo, evidentemente, uma demonstração de divisão no interior da burguesia, que mostra o seguinte, que eles têm unidade quando se trata de atacar os trabalhadores. Por exemplo, né, como a gente falou agora há pouco, para aprovar aí o pacotão, a MP 1045, do trabalho escravo. Né? A gente viu também que eles têm unidade, a gente viu na semana passada, eles se unificaram, inclusive com votos de setores da esquerda também, né, para aprovar aí a privatização dos Correios. Teve gente do PDT, do PSB, que votou a favor. Bom, e nós vamos falar daqui a pouco de mais uma medida que eles estão colocando em votação hoje, e onde há aí uma unificação de setores da direita com setores da esquerda. Está em tramitação, está votando agora no Congresso, né, uma proposta que, na comissão em que ela foi analisada, contou com o apoio do PSDB, do PCdoB e do PSB. Se você quiser saber, fica por aqui, fica aí conosco, daqui a pouquinho a gente conta. Mas antes eu vou passar para o companheiro Caio para destacar um tema importante. Né? O convidado para ser vice do Boulos recebia para fazer campanha do Bolsonaro. Não chega a ser uma surpresa, né? Acho que todo mundo aqui já sabe quem é o vice do sonho dos Boulos. Ele convidou, né? Era um convite meio secreto que acabou sendo denunciado. E nós vamos mostrar, antes do Caio falar dessa notícia sobre o vice do sonho do Boulos, nós temos um vídeo aqui para a gente mostrar. A produção a gente já mostrou aqui essa semana, vamos mostrar de novo, né? Porque é sempre bom lembrar, né? Tá aí o papel progressista, né? Mostra que como o Boulos escolhe bem o seu vice. Vamos ver primeiro o vídeo e depois o Caio volta contando para vocês o que o vice do Boulos e outras figuras tão ilustres como ele foram denunciados hoje, acho que na CPI da pandemia. Vai lá. Tanto que, se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do partido, de aquiescência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Então eu conversei com ele olhando nos olhos do Guilherme. Só para destacar aqui, né? Saiu hoje uma notícia no site Intercept Brasil, uma apuração, na qual eles apuraram, né, que o governo, por meio da SECOM, a Secretaria de Comunicação Especial da Presidência, teria gasto aí pelo menos 4,3 milhões com algumas celebridades para fazer campanha em prol do governo. Várias campanhas, né? Uma dessas campanhas é a campanha em favor do tratamento precoce, né? Que muitos deles fizeram, como o famoso apresentador aí ao estilo do preterido candidato a vice do Boulos, o Siqueira Júnior, né? Que recebeu
dinheiro para fazer essa campanha, outras pessoas da Rede TV, como e também da TV Band, né, receberam dinheiro do governo para falar bem da cloroquina, da propaganda do tratamento precoce. Tratamento precoce esse que na CPI da Covid, embora a gente veja aí que o Bolsonaro até pagava a gente para fazer, o governo disse que não fez tratamento precoce nenhum, não fez campanha nenhuma e não tem nada a ver com isso. Mas tá aí o dinheiro, tá aí as pessoas que fizeram. E outras campanhas que o governo fez, né? E que foi contratado aí essas celebridades da imprensa capitalista, artistas e apresentadores, destacando um deles, né? O senhor José Luiz da Atena, que hoje é do PSL, um partido que elegeu o Bolsonaro, um partido de extrema-direita, e que teria sido convidado pelo Boulos, né? A gente viu o vídeo aí até, um vídeo bastante assim, você fica até envergonhado, né, pela situação do Boulos, né, que não pôde nem desmentir, porque era verdade, aparentemente, porque ele não falou nada. E tá aí, o Boulos convidou um elemento, não só que era um elemento de direita, como é mais propriamente um elemento de extrema-direita e que esteve ligado ao governo Bolsonaro, né, não viu problema nenhum em, por exemplo, participar aí, fazer campanhas do governo Bolsonaro, mostrando com isso, né, só um detalhezinho, mostrando com isso aí as articulações que tem no interior da esquerda, está se conformando aí, se formando um bloco aí político entre a esquerda e a direita que naturalmente visa fazer uma disputa, né, pela base social aí do PT contra o Lula, né? A gente viu que o próprio Boulos convidou o Datena, extrema-direita, mas também se aliou aí com o PDT do Ciro Gomes, da direita, né? Mostrando que essa aliança colocaria aí o PSOL e outros partidos de esquerda que fazem parte disso daí contra o Lula, né? Na campanha de 2022, você teria aí esse bloco de esquerda, estaria contra a candidatura Lula em favor da candidatura do Ciro Gomes e outros elementos da direita. Ok. Bom, vocês viram aí o Caio se sentiu envergonhado aí mas parece que o pessoal não tem vergonha, Caio. O pessoal não se avexa, né, e segue aí fazendo das suas. Mas o cinismo, a cara de pau, né, é um método próprio da política burguesa, né? Se o Dória tem o Boulos teve a cara de pau aí de convidar o Datena, né, que nem se incomodou em denunciar, né, me dizendo aí que o Boulos, a própria proposta do Boulos sequer passaria provavelmente no PSOL. Mas tem um outro cara, né, que nós vamos tratar agora, um outro político, um verdadeiro mafioso, não um aprendiz de feiticeiro, um feiticeiro profissional, um bruxo, né, um verdadeiro elemento aí treinado, tarimbado da criminosa política burguesa, que hoje apareceu na imprensa capitalista dando uma desperto, procurando fazer aí, se dando de arrependido, né? Nós estamos falando aí do governador de São Paulo, né? Ele que todo mundo lembra, em 2018 se elegeu fazendo campanha Bolsodória, né? Ele era o candidato do Jair Bolsonaro em São Paulo, né? Ficou notório, inclusive, que ele publicamente abandonou a campanha do candidato dele, do PSDB, do Alckmin, né? Antes que isso fosse uma posição oficial já de todo o partido, ele saiu na frente, né? Liderou a debandada, né? E finalmente toda a direita debandou quando viu que a única possibilidade de ganhar da esquerda era apoiando aí a fraude em torno do Jair Bolsonaro, né? Bom, e o amiguíssimo, aí, o amigão do peito do Bolsonaro, agora, né, procura, obviamente, defendendo interesses bem, bem próprios, bem particulares, já pensando na eleição de 2022, dizer que está arrependido, né? Dória, em entrevista
ao Poder 360, declarou: assumo que errei. Errei fortemente ao apoiar Bolsonaro na eleição contra o PT, contra Fernando Haddad. Eu, como milhões de outros brasileiros, acreditei que Jair Bolsonaro pudesse ser a solução para a corrupção. Erramos no remédio. Bom, você vê que, até para fingir que ele está confessando o erro, ele quer dizer que todo o povo brasileiro, né, teria sido enganado como ele. Coitado do Dória, tão inocente, né, ele acreditou no Bolsonaro. Né, ele caiu na lábia do Bolsonaro, porque o Dória, vocês sabem, é um político de um partido novo, que está começando aí sem experiência. Né? Ele não é do partido dos velhacos, né? Do partido que montou toda a operação golpista para derrubar a presidenta Dilma, que tramou e teve à frente da operação Lava Jato, né? Com afilhado, inclusive, com amigão do peito do PSDB, o Sérgio Moro. Né? Não, o Dória tentando se apresentar aí como um dos muitos, provavelmente muita gente mesmo, brasileiros inocentes, né, feito de otários, que votaram aí no Jair Bolsonaro. Bom, conversa para boi dormir, né, do governador de São Paulo, né, e ele disse até o seguinte, ele mostrando que não está nada arrependido, mas que aí se trata de uma encenação para tentar aí ganhar pontos e ter a sua declaração usada como um argumento a favor dele, inclusive por gente da esquerda, que está preparadíssima aí para, se necessário, na concepção deles, apoiar aí o João Dória. Ele disse o seguinte: eu tenho uma justificativa que é razoável. Eu ganhei de Fernando Haddad nas eleições aqui em 2016. Haddad era prefeito de São Paulo e eu me elegi no primeiro turno contra o Fernando Haddad, contra o Lula e contra todos os partidos de esquerda. Ele apresenta uma justificativa que mostra que não está nem um pouco arrependido, né, que ele teria uma justificativa. Bom, agora, o importante destacar aqui é o seguinte: ao contrário do que diz o Dória, não é que ele apoiou o Bolsonaro. Né? O PSDB e toda a direita é fraudulenta, né? Toda uma Bolsonaro não foi resultado de um acidente, mas de um processo golpista armado pelo próprio PSDB, do qual Dória, né, era e continua sendo um dos principais dirigentes, e que nesse momento está cotado aí para ser, né, o candidato a governador do partido. Então, obviamente, que o que nós temos aqui é uma política de encenação de um cínico, de um criminoso, de um fascista, né, tão quanto ou mais do que o próprio Bolsonaro, que está procurando aí se vender, se apresentar, fazer em torno de si uma propaganda de que ele seria aí o candidato do mal menor. É a operação Joe Biden, né? Ou João Biden aqui, João Dória Biden, a gente poderia dizer no Brasil, para procurar se vender aí o João Dória como um mal menor em relação ao Bolsonaro. E aí a gente vê que, infelizmente, tem muita gente da esquerda adepto dessa ideia, defensores aí da chamada política de frente ampla, né, da política de aliança com a direita golpista, a pretexto de combater o fascismo. Você se juntar, a gente já explicou isso dezenas de vezes, se juntar ao Hitler para combater o Mussolini, né? Como se os dois não fossem face da mesma moeda, Bolsonaro e Dória, como nós estamos vendo nesse momento, em que o PSDB, Bolsonaro e toda a direita se juntam, né, para aprovar a reforma administrativa, a privatização dos Correios, a contratação de trabalhadores aí por um prato de comida, sem direitos trabalhistas, etc., etc., etc. E quando o PSDB do arrependido Dória até hoje não assinou nenhum único pedido de impeachment, né, do atual presidente, e segue aí dando sustentação de fato e apoio ao Bolsonaro em todas as suas medidas de ataque contra os trabalhadores. Bom, seguindo na nossa pauta, vou passar a bola aí para o companheiro Caio, né, para destacar, para ele falar brevemente, porque a gente não tem ainda o resultado, está rolando agora no Congresso, mas o Lira... não, desculpe, antes de falar do Lira, eu vou passar para o Caio, mas para outro tema, para ele comentar aí os dados da Covid no dia de hoje e sobre o fato de que o Brasil aí já tem aí uma quantidade
muito significativa de contaminados aí pela variante Delta. Vai lá. Exatamente, Antônio Carlos. Falar um pouco aqui dos dados das últimas 24 horas, né? O Brasil registrou pelo menos 1.123 mortes por Covid-19. O país chega a um total extraordinário de 566.013 óbitos desde o início da pandemia, um número gigantesco, mais de 500 mil de pessoas mortas. E também um outro dado extremamente preocupante, que que foram registrados mais de 35 mil casos somente nas últimas 24 horas. O total de casos no país já passou de 20 milhões de diagnosticados, né, como positivos para a doença. O estado com maior número de mortos nas últimas 24 horas é São Paulo, né, com 387 mortos, o estado nacional sempre mais crítico, né, que mais faz propaganda, mas o que menos faz e o mais crítico, né, mostrando aí que a pandemia ela não passou, né, a pandemia continua vigente, né, embora os governos, todos eles, tenham se esquecido, né, parece, que existe uma pandemia no país, né, por exemplo, as aulas retornaram aí presencialmente, e o governo Dória quer impor aí que 100% dos alunos, já a partir até desse mês, agora, de agosto, se eles conseguirem, que 100% dos alunos voltem para as escolas. Já há casos de alunos, por exemplo, que se infectaram na volta às aulas, entre outros aspectos dessa abertura total e da falta total e completa de qualquer medida sanitária para conter o vírus, né? Vai ter uma notícia aqui mais para frente, mas não vamos falar que é das novas variantes do vírus, que todas elas estão aí ameaçando, né? Estão deixando a situação ainda mais crítica. Enquanto não há vacinação geral, as novas variantes elas vão se disseminando e elas são mais violentas ainda, né? Então tem toda essa complexidade. O vírus não foi embora a propaganda da imprensa capitalista seja o contrário, e a crise sanitária continua. Ok. Destacando agora... antes de a gente destacar outro tema, eu queria agradecer, né? Vamos agradecer aqui o companheiro Fernandes da Silva, que mandou aí seu sticker, sua figurinha simpática e contribuindo aqui com o nosso programa e pedindo a você que siga o bom exemplo aí do Fernandes, da Carla, do Desta Vez Eu Consigo, do Sou Eu, do pessoal que já contribuiu conosco nessa noite, né? E mande aí também a sua contribuição para fortalecer essa imprensa combativa, revolucionária. Bom, na nossa pauta agora, então, agora sim, vamos falar do andamento lá na Câmara. O Lira, o presidente da Câmara, ele, numa manobra mais ou menos, o pessoal diz que não era esperada, mas que está aí à sua disposição, antecipou a pauta que estava prevista para amanhã, incluiu, na pauta está sendo discutido, encaminhado para votação, a PEC do Distritão, né? Isso porque mostrando, evidentemente, que a votação de ontem não só não enfraqueceu, como fortaleceu os setores de direita no Congresso, né? E é bom lembrar que o Distritão foi aprovada em comissão, né, especial da Câmara, com um amplo apoio de partidos do Centrão, né, junto com os partidos da direita tradicional, com o PSDB, com o MDB e setores da esquerda, como, por exemplo, o PCdoB, que votou junto com o PSB também, que deu voto favorável à aprovação do Distritão. Nós já explicamos aqui, né, várias vezes, essa PEC ela introduz aí a criação de distritos menores que os distritos atuais, né? Mas, principalmente, não só cria os distritos para votação, mas estabelece que em cada distrito, né, verdadeiros currais em que seriam divididos aí os estados,
o voto deixaria de ser proporcional para a Câmara dos Deputados, né? E passaria a ser majoritário, né? Já para a eleição de deputados federais e deputados estaduais agora no próximo ano, né? A votação está correndo lá na Câmara dos Deputados, vocês estão vendo aí o pessoal encaminhar a votação, né? Deputados da direita e da esquerda, mas o fato é, né, que, mais uma vez, inclusive com setores aí da direita golpista, que aprovaram ontem, rejeitaram o voto impresso, agora vão se unir com setores que defenderam o voto impresso, né, muito provavelmente para aprovar, né, a criação desses distritos, verdadeiros currais eleitorais, onde o voto para deputado passaria a ser majoritário, ou seja, só se elege o mais votado, né? Não há mais proporcionalidade, não se somam os votos de um mesmo partido, enfraquecendo os partidos políticos. A gente sabe que essa política ela é sob medida para favorecer as grandes máquinas eleitorais da burguesia, inclusive vários setores empresariais que já nos últimos anos vêm articulando blocos de deputados na Câmara, né? Hoje você tem aí, além dos partidos, as bancadas, né, que correspondem a determinados setores que, obviamente, financiam suas campanhas, né? Bancada do boi, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada dos banqueiros, né, que não se assume assim explicitamente, mas nós temos aí banqueiros nacionais e internacionais financiando, né, inclusive candidatos de esquerda que foram financiados por poderosos esquemas eleitorais vinculados aí a ONGs, entre muitas aspas, né, internacionais, interessadas em ter um controle político sobre o partido, sobre o país, né? Inclusive, isso aí vem ajudando aqui, por exemplo, em vários projetos contra os trabalhadores, né? Haja deputados infiltrados, aí, inclusive em partidos supostamente de esquerda, financiados por esses esquemas. Bom, o voto distrital visa favorecer isso daí. Foi feita aí toda uma negociação, supostamente para incluir na PEC a criação, as coligações partidárias, né, que permitiriam acordos entre os partidos no lançamento de chapas aí nos distritos, né? Não vai adiantar que a coligação não vai, digamos assim, só elege o mais votado, mas isso aí vai permitir um acordo nos bastidores entre os partidos. Nesse distrito aqui, lança o candidato, vamos fazer campanha para o candidato do partido X. Em troca, no outro distrito, vamos fazer... Quer dizer, é um esquema espúrio, né? Diferentemente do voto proporcional, onde as coisas ficam mais claras e as pessoas votam nos partidos. É um esquema que reforça a despolitização e reforça o peso, né, das campanhas eleitorais milionárias, que, obviamente, todo mundo sabe que, a despeito do pessoal anunciar que acabou o financiamento empresarial da campanha, isso é conversa para boi dormir, né? As campanhas continuam aí gastando rio de dinheiro e vai continuar assim. Bom, amanhã a gente fala sobre esse tema, provavelmente já com resultado, mas o resultado esperado, né, com o apoio de setores da esquerda, é a aprovação do antidemocrático distritão, né, que visa, inclusive, não só criar barreiras a pequenos partidos, mas também reduzir a presença da esquerda, a representação dos trabalhadores, que já é diminuta no Congresso Nacional. Vou passar para o Caio para ele anunciar o último tema, mas muito importante, fiquem alertas aí, que é para falar um pouco da mobilização em torno do dia 18. A gente vai atrasar aqui um pouquinho o nosso programa, porque a gente começou mais tarde, né? Mas sem se estender demais, aí nós estamos caminhando para o final. Vou passar para o Caio, então, para falar. E dia 18, diante de toda essa situação, de todos esses ataques, mais do que nunca é preciso mobilizar, né, Caio? Sair às ruas contra Bolsonaro e todos os golpistas. Com você. Exatamente, Antônio Carlos. No dia 18, né, está marcada uma das atividades principais aqui desse período, tanto da campanha Fora Bolsonaro, como ficou determinado, né, o dia 18, atos por todo o país por Fora Bolsonaro, somado aí à luta dos servidores públicos contra a PEC 32, né, a PEC, a proposta emenda constitucional que quer
fazer a reforma administrativa, ou seja, deslapidar, né, todos os direitos trabalhistas dos servidores. Então, nós vamos ter uma greve geral do serviço público, dos servidores brasileiros, em conjunto com a mobilização nacional por fora Bolsonaro, né? Então, o próprio presidente da CUT, o Sérgio Nobre, ele convocou todo mundo a participar desse importante movimento, né, desse encontro fundamental entre a classe trabalhadora, o movimento fora Bolsonaro, né, a luta, que é o que vai dar uma perspectiva de luta, né? A gente falou aqui de vários ataques do governo Bolsonaro, né, falamos de vários deles. Esse daqui é mais um ataque tenebroso contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro, né, a PEC 32, que motiva aí a greve dos servidores. Então, no dia 18, nós temos esse importante encontro por fora Bolsonaro, contra a PEC 32, né, que é uma consequência, uma decorrência também do fora Bolsonaro. Bom, nós temos um vídeo aqui do companheiro Antônio Carlos, que vai falar em nome da direção nacional do PCO e da corrente sindical Causa Operária, convocando todo mundo a participar desse importante dia de luta, né, o dia 18 de agosto, o dia principal aí da luta da campanha Fora Bolsonaro e da luta dos servidores contra a famigerada PEC 32. Então tem o vídeo do companheiro Antônio Carlos, não sei se já está pronto, eu vou chamar então o vídeo convocando os atos do dia 18. Companheiro trabalhador e estudante, dia 18 está convocado como o dia da nova etapa de luta, de mobilizações, de atos em todo o país pelo Fora Bolsonaro, contra a reforma administrativa e pelas demais reivindicações do povo trabalhador e explorado do país. A Frente Nacional Fora Bolsonaro deliberou essa data como a data central desse mês de agosto para a mobilização em favor das reivindicações dos explorados. A Central Única dos Trabalhadores e os sindicatos dos servidores públicos e dos trabalhadores de todo o país convocaram um Dia Nacional de Luta com greve dos servidores, com greve dos trabalhadores dos Correios, contra a reforma que destrói os serviços públicos, que promove um enorme retrocesso para todos os trabalhadores, e contra as privatizações, com as quais o governo quer entregar parte fundamental do patrimônio nacional, como é o caso da empresa de Correios e Telégrafos. Nós, do PCO, do Partido da Causa Operária e dos comitês de luta, queremos chamá-lo a se mobilizar, a sair às ruas, a ampliar a convocação para uma grande mobilização no dia 18. Realizar uma grande greve nacional dos servidores públicos, dos trabalhadores das estatais. Organizar colunas de trabalhadores de todas as categorias para sair às ruas com suas bandeiras vermelhas e com suas reivindicações. Pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas. Contra a PEC 32, que destrói os serviços públicos. Contra as privatizações. Por vacina para todos. Por auxílio emergencial de verdade de pelo menos um salário mínimo. É preciso superar e derrotar a sabotagem daqueles que, em colaboração com a direita, querem impedir a mobilização do povo nas ruas. O caminho, o único caminho para derrotar Bolsonaro é a mobilização dos trabalhadores, dos estudantes, de todos os explorados nas ruas. Dia 18, todos aos atos por fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, abaixo a reforma administrativa, abaixo as privatizações. Bom, vocês viram aí o nosso chamado, né? Aqui no nosso canal tem uma campanha intensa a favor do dia 18. Amanhã tem plenária, tem reunião da coordenação das entidades nacionais da Frente Fora Bolsonaro, né? Nós vamos aí colocar o problema da necessidade de intensificar a mobilização e superar a verdadeira sabotagem que alguns setores estão fazendo aí contra o dia 18, né? Inclusive colocando nas suas campanhas apenas aí o dia 7 de setembro como uma data unificada, sendo que o movimento decidiu no sentido contrário. Bom, antes da gente dar as últimas duas rapidinhas para terminar o programa, agradecer a companheira Carla Silva, que mandou aqui mais um superchat, inclusive para a gente dar um recado importante, que amanhã, às 19 horas, no programa Tição, tem a entrevista com o Rodrigo Pilha. Então você vai assistir aqui no nosso canal a partir das 19 horas, um companheiro
Caio e o companheiro Juliano, né, no programa Tição, entrevista com o Rodrigo Pilha. Então, não perca, muito importante esse programa de amanhã. Bom, eu queria, para destacar, para encerrar aqui, primeiro eu vou dar uma boa notícia, né? Muita gente já viu, mas o Flamengo ganhou de 4-1 do Olímpia, no Paraguai, e está avançando aí na Libertadores da América. Mas a minha outra notícia também é uma notícia boa, né? É a derrota do imperialismo no Afeganistão. Órgãos de inteligência dos Estados Unidos previram, né? Os próprios militares norte-americanos informaram aí a administração Joe Biden, o governo Biden, que estão se preparando para a possibilidade do Talibã, né, tomar o controle da capital afegã, de acordo com o que foi divulgado hoje pelo jornal The Washington Post. Né? O relatório de junho da inteligência sugere que o governo afegão poderia cair em coisa de 6 meses ou 1 ano após a retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN. Mas a situação atual, né, a previsão inicial era essa, mas nesse momento as previsões já estão sendo refeitas, porque eles acham que isso vai acontecer num tempo menor ainda, né, mostrando, né, o caráter artificial do governo do afegão, que não é mais do que um governo títere, né, um governo capacho dos Estados Unidos, e por conta disso, obviamente, o Talibã vem recebendo aí, inclusive, um apoio popular, né, na luta pela retomada do controle do país contra os servos dos norte-americanos. Com certeza nós vamos voltar a esse tema. Eu me despeço por aqui e passo para o Caio dar a última dele rapidinha e se despedir de vocês, né? E amanhã a gente está de volta aqui no resumo do dia a partir das 20h30. Fala aí, Caio. Bom, a última aqui rapidamente. O secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, ele chamou a atenção para o aumento das variantes mais contagiosas, né, das SARS. Bom, justamente quando o mundo aí ultrapassa 200 milhões de casos, né? E ele chama a atenção que um dos aspectos que favorece o surgimento de novas variantes, né? Até o momento são 4 variantes, incluindo a Delta, que são mais perigosas, é justamente a desigualdade absoluta na vacinação, né? Então, o imperialismo domina o mercado das vacinas, vacina tão somente a sua própria população e impede que os outros países, a maioria da população mundial, tenha uma vacinação rápida e consistente, né? O que possibilita o surgimento de novas variantes, né? A possibilidade do vírus se desenvolver. Então, está aí o alerta do secretário-geral da ONU, né? Mostrando o caráter não só economicamente e humanamente terrível do imperialismo ao dominar as vacinas, mas também que propicia aí novas formas de vírus e a circulação desses vírus. Eu me despeço por aqui também e até a próxima semana. Um abraço. Boa